Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los neste 7º domingo após Pentecostes com a reflexão a respeito da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 19. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 19. Eu vou fazer a leitura do texto e trazer alguns destaques enquanto nós realizamos a leitura e depois breves considerações finais acerca deste texto. Mas antes é oportuno refletirmos sobre algumas questões introdutórias a carta de Paulo aos Colossenses. Esta carta é uma das cartas em que Paulo escreveu quando estava na prisão, conhecida como Epístolas da Prisão. Paulo escreveu as epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses e também a carta a Filemon, quando estava na prisão. Portanto, já é uma carta em que o apóstolo Paulo está vivenciando seus últimos anos de vida e de ministério. Paulo não havia estado exatamente na cidade de Colossos, mas um dos seus grandes colaboradores, chamado Epáfras, esteve e é reconhecido como fundador da igreja de Colossos. Portanto, não foi exatamente uma igreja fundada por Paulo, mas claro, Paulo exercia uma autoridade apostólica, estava à frente do trabalho mesmo sem ter estado exatamente em Colossos. E Epáfras então enviou a Paulo, ou esteve com Paulo, relatando algumas dificuldades que estavam ocorrendo naquela igreja. E por isso Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Quando nós analisamos o contexto da cidade, era uma cidade que fazia parte de uma rota comercial, era uma cidade onde predominavam os gregos ou a cultura helênica, por assim dizer, e era, portanto, uma cidade politeísta, onde as pessoas adoravam múltiplos e multiformes deuses. E a igreja de Colosso era uma igreja que estava vivenciando dificuldades no que se refere aos judeus, por um lado, pessoas que tinham origem judaica e que queriam que os cristãos voltassem para as práticas e tradições do Antigo Testamento, e também outras pessoas que acabavam influenciando a igreja local com pensamentos politeístas, pensamentos filosóficos gregos e assim por diante. Feitas essas considerações, nós podemos nos ater ao texto, analisando com melhor e maior profundidade. Vamos então à carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, onde nós lemos: Portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês. E deem sempre graças a Deus. Estes os dois primeiros versículos do nosso texto, versículo 6 e versículo 7, eles dão assim o teor desta nossa reflexão para o 7º domingo após Pentecostes, que é estarmos unidos a Cristo. No início ali, para não compreendermos mal o texto, quando diz ali, vocês aceitaram Cristo, talvez não seja a tradução mais feliz, e na Nova Almeida aqui está diferente, não está dessa forma, em aceite, né? Mas o que nós podemos observar
nestes 2 primeiros versículos é que, de fato, o que importa ao cristão que foi chamado por Deus, o cristão que foi despertado para a fé por Deus, pelo Espírito Santo, a fé em Cristo, a fé que é um dom, que é um presente, que não é uma obra, o que importa para nós que estamos na fé em Cristo é vivermos unidos a Ele. Nós não podemos nos desconectar de Cristo. Por isso Paulo, ele aprofunda essa temática dizendo: estejam enraizados nele. Ora, o que é estar enraizado? Quando nós olhamos uma árvore, uma frondosa árvore, nós nem temos a dimensão do que há por baixo dela. Mas, observando os estudos da botânica, da biologia, sabemos que o mesmo tamanho normalmente que uma árvore tem, né, de forma visível, aquilo que está sobre a terra, é o mesmo tamanho que há por baixo dela. Porque uma árvore, ela tem raízes muito fortes e ela só está ali em pé porque ela está fortemente enraizada. E nós não podemos ser cristãos fogos de palha. Pessoas que não têm raízes não subsistem. E a nossa raiz, ou devemos estar enraizados em Cristo, senão podemos estar enraizados em qualquer outra coisa e não seremos cristãos. Ser cristão, na acepção da palavra, é de fato estarmos enraizados em Cristo. Construirmos a nossa vida sobre Ele. Nos tornarmos mais fortes na fé nele. E assim nós podemos dar graças a Deus, vivenciarmos a nossa fé, estarmos fortalecidos, enfrentarmos toda e qualquer situação, como diria Paulo. Por que Paulo vai dizer: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação? Porque ele estava fortemente enraizado, firmado no fundamento sólido, que é a pedra fundamental, a rocha, que é Cristo. Seguindo a leitura, vamos agora dos versículos 8 a 10, onde nós lemos: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Para aqueles que não estão fortemente enraizados em Cristo, firmados nele, que não têm ele como fundamento sólido da sua vida, que não construíram a sua vida sobre ele, ora, é muito fácil se perder. Havia aquele grupo que estava exigindo que eles voltassem às tradições do Antigo Testamento. Havia um outro grupo influenciando com filosofias mundanas, filosofias gregas, com outros deuses. Era muito fácil se perder para qualquer um desses lados, se não estivessem firmados em Cristo. E trazendo isso para nós hoje, nós vivemos em um mundo que é mais do que politeísta, se pudéssemos acrescentar aqui ou elevar essa situação à enésima potência. Há tantas vozes dissonantes que podemos ouvir em nosso mundo, dizendo às vezes até para confiarmos em nós mesmos ou para confiarmos em tantas e tantas outras coisas, que não em Deus, que não em Cristo. E se nós não estivermos firmados em Cristo, até mesmo dentro da igreja, ouviremos discursos humanos falaciosos e nos perderemos. E é por isso que é tão importante estarmos
unidos em Cristo, unidos a Cristo. E veja que no versículo 9 ele vai fazer uma afirmação interessante quando ele diz ali: em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. O que é isso aqui? É o que na doutrina, na teologia, nós chamamos de união hipostática. Há uma união em Cristo das duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Não é 50% de cada uma delas, não é que Jesus é mais Deus do que homem ou é mais homem do que Deus, ele é Deus e homem. E quando nós estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos à humanidade de Cristo, que não é a nossa humanidade, porque nós somos humanos imperfeitos e Cristo é o humano perfeito. Cristo é aquele que nós deveríamos ser. E nós estamos unidos à divindade de Cristo por estarmos unidos a Ele. Porque é o que diz Paulo no versículo 10. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Vocês compartilham da natureza de Cristo, que é humana e também divina. Olhem o que Paulo está afirmando aqui. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Cristo tem o poder sobre tudo e sobre todos. E há textos que apontam para os últimos tempos, textos escatológicos, que vão dizer que os seguidores de Cristo irão dominar o mundo junto com Ele. Porque compartilharemos da natureza de Cristo. Vejam a importância de estarmos unidos a Cristo. Não é apenas para nós não nos perdermos em filosofias humanas, em doutrinas equivocadas, mas também para estarmos em nosso mais alto potencial, como seres que são criaturas de Deus, que não foram criados simplesmente para viverem perdidos ou indo atrás de suas próprias vontades e de seus egos inflamados. Percebam que a carta de Paulo aos Colossenses é uma carta muito graúda, se é que eu posso usar tanto superlativo assim, desculpe, mas é até difícil caracterizar com palavras tão pomposas diante daquilo que Paulo apresenta. Qual é a dinâmica cristã? Qual é o nosso relacionamento com Deus? Em Cristo, estando unidos a Cristo, a nossa vida muda. Tudo muda, a nossa perspectiva muda. E se não muda, é porque nós não estamos unidos a Ele, ou porque a nossa união a Ele está muito fragilizada. Vamos ler mais? Agora, um pouquinho mais, dos versículos 11 até o versículo 15, depois vamos ler do 16 até o final. Do 11 a 15 nós lemos assim: por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz.
E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Havia aqueles judaizantes tentando convencer os gentios a se circuncidarem. E aí Paulo vai dizer, não é necessário. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados. Não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é espiritual, que liberta do poder da natureza pecadora. E como que isso ocorreu? No batismo. O batismo é o momento em que nós fomos unidos a Cristo. E perceba, se você vem de uma tradição protestante histórica, católica romana, você foi batizado criança. Você nem se lembra do seu batismo. E é bom que seja assim, porque é uma obra inteiramente divina na sua vida. Não é uma obra humana. É claro que o batismo dos adultos tem o mesmo valor que o batismo das crianças. Não estou aqui fazendo essa comparação. Mas eu estou dizendo que é Deus agindo em nossa vida. Fomos unidos a Cristo no batismo. E assim fomos unidos ao seu sepultamento, à sua morte. E fomos unidos à sua vitória, à sua ressurreição. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados. Mas não é mais assim. Por quê? Porque vocês estão unidos a Cristo, não porque vocês são melhores do que os outros, não porque vocês não pecam mais. É o que Paulo está dizendo a nós. Porque Cristo anulou toda a dívida que tínhamos na cruz do Calvário. E assim, essa conta está paga. Não há mais débito. Nosso nome não aparecerá mais no Serasa de Deus. Porque não há mais dívida. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Foi na cruz. Tem até uma música, né? Um hino. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mais ou menos assim, né? Na cruz. É na cruz que temos a vitória. Não é porque Cristo ressuscitou que ele venceu. Já na cruz ele venceu. Mas a ressurreição é a vitória final sobre a morte. Por outro lado, na cruz ele venceu o pecado e o diabo, dois dos nossos grandes inimigos. E muitas vezes as pessoas querem ostentar. E não é só ostentar bens materiais, não é só ostentar sabedoria, grande conhecimento, ostentar beleza, ostentar fama, poder. Não. A ostentação não está apenas no mundo e nas coisas do mundo. Há também ostentação espiritual. Há também ostentação na igreja. Vejam só o que diz a última parte do nosso texto. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça.
E até aqui vai o nosso texto. Volta e meia, nós somos tentados como cristãos a ostentarmos uma fé inabalável, ou em alguns outros contextos eclesiásticos, a ostentar poder, a ostentar dons espirituais, porque aquela pessoa é consagrada a Deus, porque tudo dá certo na vida dela. Onde ela toca vira ouro, é tipo Midas. Lembra da mitologia? O rei Midas, aquele que tudo que tocava virava ouro. O cristão não é um Midas. O cristão é alguém que sofre, que padece em um mundo caído em pecado. E às vezes, e na maioria das vezes, ele vai sofrer mais do que quem não é cristão. Mas então qual é a vantagem, pastor, de seguirmos a Cristo, de estarmos unidos a Ele? Ora, qual é a vantagem? É nós, de fato, enxergarmos a realidade que está à nossa volta. Entendermos o que estamos fazendo aqui. Sabermos que a nossa vida não se resume aqui. A esta vida, a este mundo, as coisas que todo mundo está rodando como um hamster naquela sua gaiolinha, e vai lá e se esforça, e roda, e não sai do lugar. Ora, e não pense que aqueles que estão conseguindo grandes coisas nesta vida e neste mundo são diferentes, porque tudo que estão conquistando vai ficar aqui. Então nós percebemos que essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, vai dizer o apóstolo Paulo, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Que diferença faz se vivenciarmos a nossa fé desta forma? Mas então precisamos voltar àquele que é o nosso fundamento, sobre aquele no qual nós construímos a nossa vida e a nossa caminhada de fé, que é Cristo. E aí Paulo vai terminar esse nosso texto no versículo 19 de uma forma belíssima, dizendo: elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Ele é a cabeça. É Ele quem domina. É Ele quem controla. É Ele quem diz o que nós devemos fazer ou deixar de fazer. Não somos nós que vamos criar regras humanas para seguirmos, porque assim nos sentiremos mais seguros. Não. Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém unido por meio das juntas e ligamentos. É Ele quem mantém o corpo unido. Nós não apenas estamos unidos a Ele pela fé, que não é uma obra nossa e que é um presente, uma dádiva de Deus, como nós nos mantemos unidos como igreja, como irmãos e irmãs em Cristo, por meio dele que é o cabeça. E assim o corpo cresce como Deus quer que cresça. A igreja não vai crescer como você deseja que ela cresça, como eu desejo, como pastor, que ela cresça. É como Deus quer. Então nós não precisamos nos preocupar com o crescimento, né, pastor? Não. Nós devemos nos preocupar em realizar aquilo que Deus nos incumbiu de realizar, em testemunharmos a nossa fé, em vivenciarmos a nossa fé, em estarmos unidos a Cristo pela palavra, pelos sacramentos. E o crescimento, quem vai dar é Ele. Não vem de nós. E assim podemos estar unidos a Ele, sabendo que Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, e estarmos unidos uns aos outros pela mesma fé que nos une.
Seguramente que isso faz toda a diferença em nossa vida. Estarmos unidos a Cristo nos dá certeza do perdão, da vida, da salvação. Nos aponta um novo caminho, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. E é isso que eu desejo a você, querido irmão, querida irmã. Que nós possamos estar unidos a Cristo e assim estarmos unidos uns aos outros. E assim vivermos diferente e testemunharmos que, de fato, a vida, a verdadeira vida não está em nós, não está em nada que existe neste mundo, mas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.